Queridos irmãos, vamos abrir assim a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22. Vamos ler a partir do verso 8. A palavra do Senhor nos diz assim: Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: Não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo a injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Tem uma coisa esquisita na vida, né? Tem algumas coisas que não têm tanta importância e nos chamam mais a atenção do que deveriam chamar. E o que deveria nos chamar mais a atenção não chama tanta atenção assim para nós. A gente pega um boleto, por exemplo, vê lá uma data de vencimento e quanto mais próxima a data, mais rápido o coração bate, né? Ou mais profundo é aquele friozinho na barriga. Você olha e diz: e agora? Em algumas situações você também pensa, né? O que eu fui fazer? Para que eu fui fazer essa dívida, né? Para que eu comprei aquele negócio, né? A gente fica pensando nisso, né? E essas coisas tomam lugar no nosso coração. E meio que parece que a gente quer vencer o boleto mesmo. A gente corre dia após dia para viver de boleto a boleto, evitando os dias de vencimento, evitando multas. E quando a gente consegue pagar, dá uma sensação legal, né? Paguei. Aquele alívio, né? Aquele negócio assim de que venci mais uma batalha. Eu matei o meu Golias. Aí você olha de novo, tem um outro Golias ali. Sempre tem. A vida de adulto é viver de boleto em boleto, né? E como é triste que a gente de fato tenha transformado nossas vidas nisso mesmo. E como é triste que a gente tenha perdido a perspectiva do que mais importa, do que é mais urgente. Eu sei, Jesus não voltou ainda, então o vencimento do boleto veio antes de Jesus. Isso é verdade. Mas nós devíamos ter um senso de grandeza para que o nosso coração ansiasse e se preocupasse com aquilo que é mais importante. Para que a nossa atenção e o nosso tempo fosse dado àquilo que é mais importante. E que víssemos no galardão do serviço prestado ao Senhor um prêmio ainda melhor, ainda mais satisfatório do que a simples sensação de termos conseguido pagar as contas do mês. Ou, quem sabe, alcançar qualquer outro objetivo de vida. Eu não quero fazer pouco caso dos seus planos, dos seus sonhos. Mas pensa bem. A gente está gastando um tempão para coisas que vão ficar.
que quer Jesus volte ou a gente morra, vai ficar aí. E a gente gasta um tempinho de nada para as coisas eternas. Não temos tido a noção da urgência das coisas de Deus. E dentre elas, da urgência do galardão. Tinha que ser algo mais urgente em nosso coração, podermos ver aqueles frutos que nos conduzem a experimentar o galardão de Deus em nossas vidas. E por mais que os boletos estejam nos convencendo de que a nossa vida é vivida de vencimento em vencimento, a gente precisa entender que a nossa vida ela deveria ser dedicada, toda ela, unicamente, olhando para esse grande dia que todos estão aqui conclamando. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O livro todo de Apocalipse é um livro de urgência. Ele atende à urgência de uma igreja que estava sendo perseguida, sofrendo, sendo morta. Então, quer atender essa igreja dando a elas razões para que elas permaneçam firmes, para que elas abandonem as obras ruins e para que continuem no caminho do Evangelho. Era urgente o propósito de Apocalipse. Mas, interessantemente, ainda que Apocalipse tenha diversas profecias que já tenham se cumprido, porque se tratava da relação de Roma com a igreja, Apocalipse também nos remetia a questões mais longínquas. Há coisas que ainda esperamos. Portanto, a sua urgência não está simplesmente associada ao tempo, mas muito mais ao modo como usamos o tempo. É urgente que remamos o tempo. É urgente que entendamos que diante do Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, e que deveríamos levar a sério os avisos das Escrituras. Eu queria que você levasse a sério esse mês que nós falamos sobre galardão, não só para que você desejasse esse galardão acima de qualquer outra coisa, mas para que você entenda, isso não pode esperar o sonho da casa própria, isso não pode esperar o sonho do carro próprio, isso não pode esperar o sonho no primeiro emprego, não pode esperar o seu sonho do casamento, isso tem de vir antes de qualquer outra coisa. Na verdade, a sua busca por experimentar as coisas de Deus deve vir antes do que qualquer outra coisa na sua vida e dirigir qualquer outra coisa de sua vida. Toda sua decisão você deveria pensar, isso que eu quero fazer vai me atrapalhar com Deus ou não vai? Este compromisso que eu estou prestes a assumir, vai me fazer gastar menos tempo com Deus? E isso deveria ser o primeiro fator e decisivo para qualquer atitude que você fosse tomar. Então entenda a urgência desta mensagem, ainda que saibamos que ela ainda não se cumpriu. E quem sabe, já se passaram 2000 anos. Quem sabe tem mais 2000 anos pela frente. Afinal, eu posso continuar me dedicando aos meus boletos e deixar o galardão para depois. Não. E João nos dá razões para isso. A primeira é que as coisas estão caminhando para um fim. E um fim que nós não sabemos quando é. Ele diz, eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante aos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorar. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam a palavra do livro. Adora a Deus. Disse ainda, não seres as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. É interessante porque quando Daniel recebeu a sua profecia, Deus mandou ele selar o livro, porque elas estavam para se cumprir muito longe. Mas já com João aqui, Deus deixa claro para ele, na revelação que ele entrega por meio desse anjo, de que ele não cele os livros, porque o livro já é para ser usado. O livro já é para ser encarado como manual para aquilo que está por vir. O que está aqui está acontecendo. E precisamos ter esse senso de urgência, precisamos compreender que as coisas estão caminhando para o seu fim. E não é porque está surgindo uma guerra no lado do mundo. Não é porque teve um tsunami, simplesmente, não. Como eu já disse, se você observar bem os sinais que Jesus nos dá, as coisas são meio comuns, né?
Porque a ênfase de Jesus não é que você descubra o tempo final por meio dos sinais. É para que você veja que as coisas parecem sempre ser iguais e cíclicas. Mas vai chegar uma hora que o último dia vai vir. Por isso que ele nos diz, vigiai e orai. Por isso que nós lemos a parábola da figueira, que nos remete a esse senso de urgência, de que as coisas estão para acontecer e que, portanto, nós devemos estar nos preparando. A gente faz curso de inglês, faz faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Anota aí, mais um pouco vou inventar um pós-doutorado aí. Aguarde. Sempre tem algo mais para fazer. Sempre tem algo mais para você estudar. Sempre tem algo mais para lhe convencer que você precisa estar preparado para o mercado de trabalho, para as mudanças no mercado financeiro. Você precisa estar preparado. O mundo está sempre te entregando urgências que lhe convencem que há algo que é mais necessário ou mais urgente do que estar pronto para a volta de Jesus. Às vezes parece que é força de expressão ou só uma forma de fazer o discurso impressionante, mas quando a gente diz que, queridos, pode ser que a gente não termine este culto e Jesus volte. Não é brincadeira. Não é para forçar a barra. A gente não sabe mesmo. Pode ser que Jesus volte, venha aqui, me busque e vocês tudo fiquem. Vocês vão também? Ah, tá, então tá bom. Então vamos embora. Pode ser. Essa realidade de que nós não temos como ler os tempos ou épocas, porque o próprio Jesus diz que Deus guardou isso para ele. Nem o Filho foi dado a ele o papel de revelar essas coisas, de dizer quando. O vencimento do boleto, eu entendo, ele está lá escrito. Está lá, dia 31 de fevereiro. Opa, isso é bom, né? Não vence nunca. Mas você lê, você sabe quando é, você se prepara para aquilo. E aliás, você sofre por aquilo ali, você chora aquele negócio ali. E nos dá o ledo engano de que Jesus é um negócio distante. A gente vive a fé como algo distante mesmo. Mas o anjo avisa, João, não sela o livro não. Não sela o livro não, porque a igreja precisa dele agora, porque isso já está acontecendo. A razão de toda a existência já encarnou, já esteve entre nós, e ele já está trabalhando para que tudo termine. Vocês precisam desse livro já. Está caminhando para o fim. Está caminhando para o fim. Investe mais a sua vida espiritual. Investe mais em oração. Investe mais em conhecer o Senhor. Em ajudar o seu irmão a se preparar, a usar os seus dons para edificar os seus irmãos. Esses 2 últimos anos de pandemia, nós fomos convencidos a investir em tanto em segurança. Mas percebe, é segurança para ficar aqui. Sendo que o Evangelho vem sendo pregado há 2000 anos, dizendo para nós, invista na segurança da salvação. Invista em poder usufruir do seu galardão. Invista em ter mais das coisas de Deus. Mas de algum modo Satanás consegue ir nos convencendo de que a gente precisa daquele curso mais. Mesmo que custe os meus momentos de devocional. Satanás me convence que eu posso ir ao mercado, eu posso visitar os meus amigos, eu posso fazer churrasco com os colegas, mas eu não posso ir à igreja porque estamos em pandemia. É Satanás que põe isso no seu coração. Tá? Eu não tenho outra palavra para dizer para você não, eu sei que isso pode parecer duro. Mas é Satanás que põe isso em teu coração. Porque eu já estou meio cansado de ver as pessoas indo a todo tipo de lugar. Não inventam desculpas, não temem a pandemia. Mas na hora de juntar com os irmãos, de adorar a Deus aqui, no culto, com os irmãos,
aí é pandemia. Queridos, entenda que para usufruir do galardão que o Senhor nos dá, temos que ser usados por Ele. Temos que ser postos à prova. E por isso você precisa ter em seu coração esse senso de urgência. As coisas estão caminhando para o fim. Por que investir tanto aqui e agora? Não deixe de fazer as suas atividades porque elas possam ser meios pelos quais Deus vai te usar. Mas não permita que essas atividades tomem uma medida na sua vida que você passe a desejar mais o diploma, a posição no seu trabalho, o status financeiro, do que uma vida mais santificada, do que o conhecimento mais de Deus, do que mais comunhão com seus irmãos, do que desenvolver mais o caráter cristão. Portanto, deseje mais esse galardão que Deus tem para nos dar. Porque veja isso mesmo que Jesus tem para nos dar. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. As obras de alguns têm sido de medo. As obras de outros têm sido de preguiça. De outros a hipocrisia. De usar situações, de usar as coisas para dar desculpas. De por que não querem ter uma vida séria. De por que não querem exercer as suas atividades espirituais de modo profundo e sério. O fato é que a gente prefere ser rico e ter uma vida espiritual rasa do que ser pobre, mas conhecer profundamente a Deus. Esse é um fato. O fato é que a gente prefere os benefícios de uma conta bancária gorda do que os benefícios de ter sido usado por Deus. Mas entenda uma coisa, estamos caminhando para o fim. Eu não sou desses de teoria de conspiração, de ficar encontrando sinal em todo tipo de coisa e lugar. Porque eu não preciso de sinais. Eu só preciso de Jesus me dizendo, eu vou voltar. Então eu sei que Ele vai voltar. Eu só preciso da palavra de Deus me dizendo, vai acabar. Então eu sei que vai acabar. Mas não só as coisas vão acabar, estão caminhando para o seu fim, querido. Como eu preciso entender que o galardoador é justo. Ele vai retribuir segundo as nossas obras. Não adianta você querendo experimentar mais das coisas de Deus, não adianta você querer experimentar dos benefícios espirituais de Cristo Jesus, se o seu investimento, se a sua dedicação não é as coisas de Deus. É a coisa mais comum que nós encontramos na igreja. As pessoas, pastor, eu queria tanto conhecer mais ao Senhor. Lê mais a Bíblia. Mas eu tenho que estudar isso, eu tenho que trabalhar. Eu trabalho o dia inteiro, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Então você quer ganhar dinheiro, você não quer conhecer mais a Deus. Porque você faz o que você quer. Você busca aquilo que o seu coração deseja. Então você quer dinheiro. A diferença é que você sabe que você devia estar procurando mais conhecimento de Deus. Essa é a diferença. Então você pode simplesmente descansar o seu coração e dizer, estou atrás do que eu quero, e é isso mesmo. Ou então tomar uma atitude, cortar na carne, reduzir o seu alvo, para que você tenha um tempo do Senhor dedicado a Ele. Porque não adianta, queridos, Deus não se dá a quem não o busca. Deus não se dá àqueles que não procuram viver de fato na sua obra. Não se dá. Deus fez a obra sobre nossas vidas, entregando o seu Filho. Ele enviou um sumo sacerdote que nos levou até diante do trono da graça de Deus. Ele nos deu um sumo sacerdote que passou por todas as nossas coisas. Jesus Cristo sofreu sobre si as nossas tentações, as nossas limitações, porém sem pecado, mas diante disso Ele sabe o que passamos, o que vivemos. Ele é nosso companheiro no sofrimento também. E fez a obra de modo tão cabal que nós podemos nos achegar diante do trono da graça de Deus.
Veja o caminho que Deus exigiu para que nós estivéssemos diante dele, seu próprio Filho. Não tem jeitinho com Deus. Deus não deixou para lá. O caminho até ele é o seu Filho. A sua justiça foi manifesta em Cristo Jesus. Portanto, não pense em você que você pode ganhar benefícios espirituais ou estar bem com Deus porque você vive falando evangeliquez, porque você vive ouvindo música gospel. Não adianta. Ah, mas eu escuto louvor o dia inteiro. Eu escuto tudo, eu fico vendo programas religiosos o dia todo. Perceba, tudo isso coisa só para você se sentir espiritualizado. Tudo isso são os outros que estão fazendo, são os outros que estão cantando. É o camarada que está lá na TV pregando, e muitas vezes abobrinha. Aí você escuta o camarada lá e traz aqui a besteira que o camarada lá fala. Aí quando o pastor corrige, o pastor é chato. Fala, não, meu irmão, isso aí está certo não, não é bíblico não. O camarada é picareta. Mas você acha que isso é investimento, que isso é investir na sua espiritualidade. Não há um estudo pessoal, não há uma dedicação pessoal a se aprofundar nas coisas de Deus. E você quer experimentar o melhor de Deus. Você quer experimentar mais intimidade com Deus. Mas tudo aquilo que você tem feito, na verdade, é beber do que os outros fazem. A operação dos dons espirituais de um irmão sobre o outro é para lhe ajudar a crescer espiritualmente, mas não vai fazer o serviço por você. Você precisa orar, você precisa estudar as Escrituras, você precisa passar a entender as coisas. Não adianta você dizer, meu pastor é bom de Bíblia. Meu presbítero lá, rapaz, o cara sabe tudo. Os diáconos da minha igreja, cara, tudo cheio do Espírito. Não adianta você dizer isso. Não adianta. Nós temos um justo galardoador, que ele retribui segundo as suas obras. Então, você quer o galardão, você quer experimentar mais de Deus, querido, não tem outra forma. É compreender que Deus estabeleceu uma relação justa. Quanto mais Ele te usa, mais Ele te abençoa, mais Ele dá de si a você, mais Ele dá do melhor dEle, que é Ele mesmo, que é intimidade com Ele, que é vida de verdade. Então não adianta você viver essa vida de espiritualidade medíocre, em que você acha que já sabe muito, que já fez muito, que está muito bem. Então eu não preciso orar com os irmãos, eu não preciso fazer isso, eu não preciso fazer aquilo outro. Vai abrindo mão de todo o meio de graça que Deus lhe dá para o seu crescimento. Deus é justo. E não vai derramar sobre a sua vida algo que Ele reservou para aqueles que Ele usou muito. Não adianta. Jesus é o nosso galardoador. Ele fez tudo isso por meio do seu sangue. Ele não vai fazer pouco caso do sangue dele, não. Você pode fazer. Ele não. É interessante que ele vai colocar aqui, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele diz isso também lá no início do Apocalipse. Você veja que esse Jesus que não aceitou a adoração, ou não aceitou que João adorasse aquele anjo que estava entregando tantos mistérios, tantas coisas maravilhosas de Deus. Esse Jesus que está aqui, como nosso conservo também, como aquele que faz a obra de Deus ao nosso lado, como aquele que é um profeta como os outros profetas, ainda que ele seja o profeta. Esse Jesus ao mesmo tempo diz que Ele é quem realiza todas essas coisas, porque Ele é o princípio e fim de todas as coisas. Então entenda que você não pode ter uma vida verdadeiramente de busca de galardão se Jesus Cristo não for o início e o fim dela, a razão, a motivação e a finalidade dela. Jesus tem que ser o seu assunto de vida, o seu objetivo de vida, a sua missão de vida. Jesus tem de ser a sua visão estratégica de vida.
Senão não é justa a sua visão de vida, não é espiritual a sua visão de vida. Já parou para pensar nisso? A única forma de você ter uma visão espiritual ou verdadeiramente espiritual de sua vida e justa da sua vida é compreender que Jesus é o princípio e o fim dela, o alfa e o ômega, que portanto tudo começa nele e termina nele. Senão a sua visão não vai ser correta. Não será bíblica, não será cristã, não será justa. Se Jesus não for o princípio e o fim disso tudo, você só está usando Jesus para se sentir bem espiritualmente. Sabe, quando você cumpre o rito para se sentir bem? Você é uma pessoa que vai cultuar ou é uma pessoa que vai ao culto? Por que você veio aqui hoje? Você veio porque você queria prestar o seu culto a Deus? Ou tudo que você queria era se sentir bem? Vai que eu morro essa semana, é melhor ter ido ao culto, né? Eu já me garanto uma semana aí. Para alguns o culto tem uma validade maior, né? Vem num hoje, daqui a 2, 3 semanas vem. Às vezes meses. Vai ter na sua validade. Porque a gente não compreendeu ainda que deveríamos já ter pautado toda a nossa semana, olhando para aquele grande dia que eu vou me reunir com os meus irmãos e eu vou experimentar só um pouquinho do céu. Porque é só um pedaço. Mas é o pedaço que Deus nos deu, para que estivéssemos juntos, olhando um para o outro. Tem igreja aí apagando luz, e os irmãos não podem nem se olhar, porque está todo mundo de luz apagada, vivendo o seu momento com Deus. Mas esse é o momento de nós estarmos olhando um para o outro e dizer: Senhor, o céu está um pouco aqui. Eu estou experimentando só um pouco da Tua graça. Devíamos estar com o nosso coração desejoso por esse momento, ansioso por esse tempo, preparando todo dia para não deixar que nada me impeça de estar lá, prestando algo àquele que é o primeiro e o último, o início e o fim de todas as coisas. Era isso que eu deveria estar fazendo. Mas na primeira oportunidade eu marco alguma coisa nesse dia, na primeira oportunidade eu invento uma razão para não estar em culto a Deus. Porque o meu plano não é fazer de Deus o primeiro e o último. O meu plano é usar Deus para me sentir bem. Então, se eu tenho alguma outra coisa que me faz sentir bem, se eu tenho alguma outra coisa que me aquece o coração, então a gente pode substituir. Está tudo certo, eu substituo. Eu gosto do culto porque eu me sinto bem. Mas sabe, quando um amigo me convida para uma churrascada, é legal também. Então, dá para trocar. Porque o objetivo é sentir-se bem. O objetivo não é pautar a vida e fazer a vida de tal modo que tudo que é do Senhor seja do Senhor. E que minha vida de fato seja dele. E se você não estiver fazendo isso, não é um plano justo de vida. Mas o galardoador é justo. E o seu galardão vai ser pequeno. Você não vai experimentar o melhor de Deus. E por último, eu preciso entender que o chamado é agora. O chamado é agora. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Buscai enquanto se pode achar, enquanto estou perto. Diz Isaías: eis que chamarás a uma nação que não conheces, a uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isso se cumpriu. Ele chamou as outras nações. Ele revelou o seu mistério que estava proposto em Cristo Jesus, que é de fazer nele todos um só povo. Os gentios foram chamados para com os judeus serem um só povo, de modo que já não há mais judeu ou grego.
Então urge o chamado, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. O chamado para participar da mesa da ceia é um chamado de oportunidade ainda, mas é agora. Porque se Jesus pode voltar a qualquer momento, se isso pode ocorrer a qualquer momento, então eu preciso agora desfrutar desse chamado. Eu preciso agora atender isso. Não sela o livro, porque ele já é útil agora. Não sela. A igreja precisa desse livro, a igreja precisa entender a urgência dessas coisas. Elas estão por acontecer, elas vão acontecer. O chamado é agora. Viva agora. Não passa a sua juventude tentando juntar dinheiro para comprar casa própria. Não que você não deva juntar dinheiro para comprar sua casa própria. Mas não torne esse o seu objetivo. De modo que você se acabe de trabalhar e não tenha um tempo para servir a Deus, não tenha tempo para conhecer a Deus. Eu casei morando de aluguel. Conheço pessoas idosas que moram de aluguel, morreram pagando aluguel e foram felizes. Casa própria não é sua segurança, não. Jesus é sua segurança. Se a casa própria é sua segurança, isso significa que o seu anseio pelas coisas deste mundo, sua segurança é Jesus. Porque é Ele que te garante que o galardão virá. É Ele que te garante que você pode chegar na presença de Deus com intrepidez, sem medo. É Jesus quem garante a você que você pode ouvir esse chamado, atender esse chamado, ir até Ele, porque Ele está falando a verdade, Ele nos recebe. Mas é agora. A igreja chafundou-se em discussões inúteis, em querer lidar com áreas que nós não lidamos, que nós não comandamos. E abandonamos a área que nós comandamos, abandonamos a pregação do Evangelho, abandonamos o atender o necessitado, abandonamos tantas coisas que Deus verdadeiramente nos deixou, porque não entendemos que o chamado é para agora. O povo está com medo da igreja ser perseguida. Você não leu a Bíblia, não? Ela vai ser perseguida. É para ser perseguida. Todos aqueles que querem viver justo e piedosamente serão perseguidos. Não fica preocupado em tentar evitar a perseguição. Você está tentando evitar que a palavra se cumpra. É isso que você quer? Que a Bíblia não se cumpra? Aí, ó, seus trouxas. Vocês falaram que vocês iam ser perseguidos? Que a Bíblia está dizendo que vocês iam perseguidos? Aí, tem ninguém sendo perseguido. Você não está notando não que se isso acontecer, a palavra de Deus é mentirosa? E você está aí, tudo que você... Sabe por que você quer isso? Você não quer ser perseguido? Você não quer sofrer. Nosso Senhor pode ir para a cruz. Mas você não quer sofrer. Nosso Senhor pode levar sobre si o peso do seu pecado. Mas você não quer sofrer por ele. E o chamado do Evangelho, a loucura do Evangelho, o amor de Deus, ele nos constrange justamente para que nós deixemos de viver para nós mesmos e passamos a viver por aquele que morreu por nós. E isso é agora. Isso é agora. Porque se você não atender o chamado agora, você vai continuar levando a vida sempre do mesmo jeito. E Deus vai sempre ficando para depois. Quando você vê, você já está velhinho, sem dente, as pernas fracas, um grilo te sendo pesado, os olhos cheios de catarata, e você já diz, não tenho prazer nesses dias. E você não pôde desfrutar o galardão do Senhor, ou vislumbrar esse galardão, e dizer, já era gloriosa a salvação, mas quão grandiosa é a vida daquele que foi usado tremendamente por Deus. Você não é usado tremendamente por Deus, porque você está sendo tremendamente usado pelo mercado, pelas contas, pelos bancos, por essa sociedade ímpia. Querido, entenda a urgência do galardão.
O chamado é agora. Depois, o justo galardoador não vai te dar nada que você não viveu para ter. Fique de pé, vamos orar. Deus amado, tem misericórdia de nós, ó Deus, que mesmo nos dizendo crentes, a gente ouve o chamado do Teu Evangelho, a gente ouve o clamor, ó Deus, para nos dedicarmos à Tua obra. Mas a gente gosta de pensar que vai receber alguma coisa sem nada fazer. De fato, ó Deus, a salvação é pela graça, mas o Teu galardão, Senhor, vem da obra, vem do quanto Tu nos usas, ó Pai. Vem, ó Deus, do quanto vivemos pela fé, do quanto, ó Deus, ansiamos mais pela volta de Cristo do que pelas melhoras das coisas desta vida. Vem, Senhor, do de fato confiar que a Tua palavra é fiel e verdadeira e que vale mais a pena investir no desenvolvimento do caráter de Cristo do que investir no mercado. E assim, ó Deus, vamos vivendo de alto engano em alto engano e nós vamos entendendo a urgência, ó Deus, para que possamos de fato receber o galardão. Ajuda-nos, ó Pai, a ansiar as coisas aí do céu, para que a terra não domine o nosso coração. Tem misericórdia, ó Pai, da Tua igreja, ó Pai. Tem misericórdia de nós, ó Pai, no nome de Jesus. Que agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus estejam com todos vós, povo de Deus, espalhados sobre a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Podemos assentar, meus irmãos.